Olá a todos, sejam bem-vindos à Resistência. Hoje pretendemos iniciar uma série que provavelmente renderá o banimento do canal. Por esse motivo, estaremos disponibilizando o mesmo conteúdo no Telegram, no TikTok e também no nosso canal secreto do Drive. Se desaparecermos de repente, vocês poderão nos encontrar por lá. Vocês terão certeza de que estávamos certos nas nossas afirmações. Se alguma vez na vida você já teve contato com as Escrituras, o qual chamamos de Bíblia, sem dúvidas, você notou que nela existem diversos conteúdos como história, poesias, registros de batalhas, milagres, motivação e leis. Preceitos que nos tornam indivíduos separados da maioria avassaladora dos seres humanos, que incitam e alimentam seus desejos, que hoje já não são capazes de controlar ou ocultar da sociedade. Se você olhar ao redor e deixar a futilidade de lado por um instante, irá notar que a situação a qual o mundo se encontra não é boa. Há diversos motivos e sinais que nos apontam que chegamos em um período de aflição, período conhecido como o início das dores, onde a guerra, a fome, a pestilência e perseguições se fará presente. Este também é o período onde a fé, a confiança e o amor de muitos deixará de existir, e a injustiça para com os verdadeiros crentes predominará de tal modo que seremos odiados por todos, de modo que a visão que as pessoas terão de nós será de que somos rancorosos, pessoas que não querem ver a felicidade dos outros e que destilam o ódio e promovem o medo e preconceito, e pessoas assim não devem ter voz, nem mesmo espaço neste novo mundo. A verdade é que o mundo que um dia conhecemos, agora, só existe na nossa memória. A cada dia que se passa, este mundo está cada vez mais distante daqueles que temos na mente. Somos testemunha do aumento estrondoso da maldade, se manifestando na humanidade semelhante a uma doença. Com tantas leis sendo criadas a favor do mal e o chamado politicamente correto em execução, muitos de nós estamos vendo que em meio a tudo isso já não podemos expressar livremente nossas crenças e valores. Isso porque facilmente podemos sofrer retaliação, cancelamento e até mesmo sermos condenados à prisão. Embora na teoria exista uma lei que nos dê este direito, na prática podemos notar que de alguns anos para cá a lei já não age de forma imparcial. Em outras palavras, o que podemos ver é que existem duas medidas diferentes para julgar os lados. Antes de dar continuidade, gostaríamos de deixar claro que, embora seja revoltante a injustiça que está sendo cometida para conosco, não é nosso objetivo levar ao espectador irar-se contra os indivíduos que não compactuam com a nossa crença. Nosso intuito é demonstrar que existe sim uma injustiça, e que essa injustiça nos deixa de mãos atadas, por não podermos sequer defender nossa crença. Isso acontece porque até mesmo em nossa defesa somos acusados de promover o chamado discurso de ódio, que ultimamente caiu no gosto do sistema. Nós que seguimos os valores do Criador e os ensinamentos do Messias que estão contidos na Bíblia, somos os principais prejudicados. Isso porque a visão que os dominadores do mundo têm de um mundo perfeito é justamente o mundo onde a nossa presença não existe, onde a nossa voz foi silenciada e a nossa lembrança apagada. Um mundo onde o mal torna-se normal e o bem torna-se anormal. Ai dos que chamam de mal aquilo que é bom, e que chamam de bom aquilo que é mal, que fazem a luz virar escuridão e a escuridão virar luz, que fazem o amargo ficar doce e o doce ficar amargo. Pastor é denunciado por incitar discriminação racial e religiosa por praticar injúria e transfobia pelas redes sociais. Segundo o Ministério Público de Pernambuco, 3 denúncias foram enviadas para a Justiça em Igaraçu, no Grande Recife. Matéria de 18 de janeiro de 2022. Um pastor evangélico é alvo de 3 denúncias criminais enviadas pelo Ministério Público de Pernambuco. A Justiça, segundo a Promotoria de Justiça Criminal de Igaraçu, no Grande Recife, o pastor foi denunciado por incitar discriminação racial, religiosa contra seguidores de religiões de matrizes africanas e injúria racial e transfobia,
pelas redes sociais. Nesta terça-feira 18, o MPPE informou que enviou as denúncias na sexta-feira, dia 14. Elas foram recebidas pela Vara Criminal da Comarca de Igaraçu. Por meio de nota, o Ministério Público informou que os crimes foram cometidos entre fevereiro e junho de 2021. Nesse período, disse o MPPE, o pastor publicou vídeos no Instagram com discursos que feriram a liberdade de prática religiosa e a dignidade de coletividade. As ações que diz respeito ao caso em que o pastor associou conceitos como feitiçaria e entidades satânicas a pinturas e painéis sobre a religiosidade afro-brasileira no túnel da abolição no Recife. Em agosto de 2021, representantes de religiões de matriz africanas representaram queixas na Secretaria de Defesa Social, SDS. Na internet, o religioso fez um discurso associado a painéis com símbolos da cultura afro, a referências malignas e a respeito de espíritos das trevas. No texto da denúncia, o promotor José da Costa Soares afirmou que o acusado atingiu a coletividade por meio do discurso de ódio, focado em preconceito à religião de origem africana, e extrapolando, portanto, o direito ao proselitismo de sua crença ou à liberdade de expressão. Além disso, praticou o ato em rede social, de elevado e indeterminado alcance, circunstância que agrava e qualifica a conduta. O MPPE denunciou o pastor pelo crime de praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional, com o agravante de ter sido cometido por intermédio de meios de comunicação social ou publicações de qualquer natureza. Neste caso, o Ministério Público pediu que a Justiça determinasse ao pastor a obrigação de remover o vídeo, o objeto de denúncia. Ele também deve fazer a reparação de danos morais coletivos de pelo menos R$100 mil, com a destinação dos valores à produção e à divulgação de material educativo voltado ao enfrentamento da intolerância contra religiões afro-brasileiras. Integrantes da rede de articulação da Caminhada dos Terreiros fizeram um protesto hoje à tarde no Recife. A manifestação foi contra um pastor evangélico que divulgou um vídeo nas redes sociais com agressões às religiões de matrizes africanas. Houve muitos discursos, cantos e danças. O grupo preparou este manifesto para defender a liberdade de crença e o respeito ao que é considerado sagrado pelos povos de matrizes africanas. O que motivou o protesto foi este vídeo do pastor Aijalon Berto, do Ministério Dunamis de Cruz de Rebouças, em Igaraçu, que se espalhou pelas redes sociais. Esse painel, na verdade, representa um ponto de contato com forças místicas intrinsecamente ligadas à feitiçaria. O pastor se refere a este painel no túnel da abolição, no bairro da Madalena. A rede de articulação da Caminhada dos Terreiros prestou uma queixa contra ele na Secretaria de Defesa Social. Esse pastor, que nós entendemos também que ele é fundamentalista, né? É preciso fazer esse destaque, mas ele tem que responder pelo crime que cometeu. O ato ele foi marcado diante da necessidade das matrizes africanas e afro-indígenas de Pernambuco processar, entrar com representação criminal contra um pastor que fala de ódio, dissemina ódio. A segunda ação trata-se do episódio em que o pastor ofendeu a dignidade de um homem utilizando-se de adjetivos pejorativos para criticar a sua prática religiosa. Em março, a polícia começou a investigar este caso. Negro, o autor e dançarino Joel Carlos Francisco, de 42 anos, prestou queixa contra o pastor, que o chamou de feiticeiro, ao comentar em um vídeo institucional que pedia a precaução durante o carnaval por causa da pandemia. O pastor foi denunciado assim pelo crime de injúria qualificada pela utilização de elementos referentes à raça, cor, etnia, religião, origem, condição de pessoa idosa ou com deficiência, com a aplicação de pena em triplo por se tratar de crime cometido ou divulgado nas redes sociais. A promotoria pediu ainda que a Justiça determine ao denunciado a obrigação de remover qualquer conteúdo ofensivo, semelhante e, em especial, direcionado contra a vítima. Ele deve reparar o dano, pagando um valor não inferior a R$50 mil. Na última ação, o MPPE
aponta que o pastor, em uma transmissão ao vivo, fez um discurso de ódio e incitação à discriminação e à transfobia, com ataque à honra de uma mulher trans. A live teria sido realizada, segundo o promotor, com o objetivo de censurar a prefeitura de Igaraçu por adotar uma política plural de combate ao racismo religioso e contra as formas de discriminação. Nesse caso, o pastor foi denunciado por praticar, induzir e incitar a discriminação com preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional, com agravante de ter sido cometido por intermédio de meios de comunicação social ou publicação de qualquer natureza. Também foi denunciado por injúria qualificada pela utilização de elementos de condição de pessoa idosa ou com deficiência, com a aplicação de pena em triplo por se tratar de crime cometido e divulgado nas redes sociais. Além disso, o MPPE pediu que a Justiça determinasse ao denunciado a obrigação de remover qualquer conteúdo ofensivo e semelhante, em especial, direcionado contra a vítima, e ele também teve que pagar à vítima um valor não inferior a R$50 mil. Em entrevista à matéria em questão, nesta terça-feira, o pastor afirmou que o Ministério Público não pode calar o pastor e que usa de legítima liberdade religiosa para fazer pregações. Ainda segundo ele, a ação do MPPE significa perseguição religiosa a quem diz o que está escrito na Bíblia Sagrada. É nítido ver que a matéria se esforça para construir uma imagem do pastor, para que você veja ele como um vilão, e não poderíamos esperar menos vindo de uma fonte como essas. Basicamente, o que temos é apenas um lado da história. Será que de fato ele estava dizendo ofensas livres e diretas para os indivíduos, incentivando outras pessoas a fazerem o mesmo? Ou será que ele estava explanando tais práticas de acordo com a perspectiva cristã? Será que ele simplesmente pôs-se a insultar a crença e atos deliberadamente, ou teve algum respaldo para seus atos? Existem muitas perguntas a serem feitas, que poderiam expandir a nossa ótica acerca do assunto. Porém, a única defesa do pastor, de acordo com a matéria em questão, foi a resposta curta e grossa, o que faz qualquer pessoa enxergá-lo como alguém grosseiro, encerrando assim a matéria e te deixando revoltado com o mesmo. Será que de fato a entrevista que a fonte da matéria fez com o pastor acusado teria rendido apenas essas únicas palavras? Sabemos que não. Mas a história não parou por aí. Pastor é preso, acusado de atacar religiões de matrizes africanas e por transfobia em Igaraçu. Líder religioso responde por intolerância religiosa e outras 2 ações penais por racismo e homofobia. Matéria recente de 27 de abril de 2023. Na manhã dessa quinta-feira, dia 27 de abril, o Ministério Público de Pernambuco, MPPE, com apoio da Polícia Militar de Pernambuco, cumpriu um mandado de prisão e busca e apreensão contra o pastor, acusado de atos de intolerância religiosa, racismo e de descumprimento de ordens judiciais na comarca de Igaraçu. Segundo o apurado no processo criminal, o pastor atacava reiteradamente as religiões de matriz africana. Além disso, também responde a outras 2 ações penais por racismo e homofobia, todos na comarca de Igaraçu. O pastor é líder do Ministério Dunamis, Pernambuco. Segundo sua esposa, que publicou um vídeo nas redes sociais, a porta da residência do casal foi arrombada durante a operação. Ainda de acordo com a mulher, no local estava também a sua filha. Vamos colocar o vídeo aqui para que vocês possam ouvir da boca da própria esposa dizendo como aconteceu. Graça e paz, meus irmãos. Eu sou a pastora Rene Berto, sou a esposa do pastor Jalumberto. E como todos já sabem, na quinta-feira, dia 27 de abril de 2023, o meu esposo foi levado preso, acusado de intolerância religiosa. Bom, antes de a gente entrar nesse assunto religioso, eu preciso contar para você como foi todo o ocorrido nesse dia. Eu e meu esposo, na noite anterior, estávamos dormindo na sala e por volta das 6h20 da manhã, eu acordo com meu esposo me chamando dizendo que escutou um barulho. Daqui a pouco o interfone toca, ele atende, a princípio ninguém se identifica, ele pergunta quem é, a pessoa apenas pede para que ele vá até o portão e abra o portão. Eu não sei você, mas aqui na nossa casa, eu e meu esposo só abrimos o portão ou quando nós conhecemos a pessoa ou quando a pessoa se identifica.
Enfim, não houve identificação a princípio. O meu esposo, depois de um longo período insistindo para saber quem era que estava do outro lado do portão, me informaram que era a polícia. Me informaram que era a polícia. Ele disse que iria abrir o portão, mas logo após ele colocar o interfone no gancho novamente, nós escutamos um estrondo muito alto. Era o portão da nossa casa sendo arrombado. Logo em seguida, meu esposo começa a gritar dentro da nossa casa, dizendo que iria abrir a grade, que iria abrir o portão. Mas logo em seguida nós já escutamos outro estrondo, que era o arrombamento da nossa grade, da grade da nossa casa. Nós ficamos muito assustados, corremos para o nosso quarto, deixamos a porta aberta, mas corremos para o nosso quarto e ficamos pensando, meu Deus, será que é a polícia realmente? Porque não sei se você sabe, o meu esposo recebe ameaça de morte por causa da pregação do Evangelho. Tiveram pessoas que mandaram mensagem para ele dizendo, eu vou matar você, eu vou matar sua esposa, eu vou matar sua filha. Era bom que a sua casa pegasse fogo com você, com a sua esposa e com a sua filha dentro. Veja só como as pessoas tolerantes ao Evangelho são. Mas enfim, voltando. A polícia entrou na nossa casa, meu esposo com as mãos para fora do quarto, demonstrando que não oferecia perigo algum, puxaram meu esposo pelo braço, tiraram do quarto. Uma policial entrou no quarto, manteve no quarto com a minha filha. Ela estava chorando muito, estava com medo, estava assustada, e eu estava chorando também, temendo pela vida do meu esposo, temendo pela vida da minha filha. Falei ao meu esposo, o que é que vocês vão fazer com o meu esposo, porque eu não sabia se era realmente a polícia. Depois nós realmente nos certificamos que era a polícia. Eles estavam com mandado de busca e apreensão, reviraram toda a nossa casa, levaram o notebook, levaram o nosso celular, levaram o pendrive. E depois eles cumpriram o outro mandado, que foi o mandado de prisão. E levaram meu esposo lá para fora, colocaram ele no camburão, na parte de trás. E eu fui até lá e o meu esposo estava pedindo para que eles, por favor, colocassem ele dentro do carro, porque o meu esposo ele não consegue ficar em um local fechado. E o policial disse, não, eu informei a ele que ele batesse se estivesse passando mal, mas eu disse ao policial, Senhor, eu conheço meu esposo, eu sei que ele não vai aguentar ir aqui atrás. Leve ele, por favor, dentro do carro. E o meu esposo falou, se o senhor quiser, o senhor me algema, mas me coloque lá dentro do carro. E depois de muita insistência do meu esposo, depois de muita insistência nossa, eles tiraram meu esposo de trás, algemaram ele e colocaram dentro do carro e levaram ele para a delegacia. E logo após, ele foi encaminhado para o cotel. Nossa casa foi arrombada como se fosse a casa de um bandido, de uma pessoa que rouba, de uma pessoa que mata, de um criminoso, de um corrupto. Mas o meu esposo, ele é um homem de Deus. O meu esposo é um pastor, o meu esposo é um marido excelente, o meu esposo é um pai maravilhoso. Nós não merecíamos passar por esta situação, mas o Senhor sabe de todas as coisas. Mas da forma que nós fomos tratados como uma casa de bandido, isso não existiu. Estou extremamente revoltado, meu esposo também está revoltado com como essa situação toda ocorreu. Poderia ter ocorrido de uma forma pacífica, mas chegou a esse ponto, como se meu esposo fosse um ladrão, um bandido, um assassino, o pior criminoso de Igaraçu. Mas o meu esposo é um pastor que se preocupa em pregar a palavra em sua essência, e por causa disso ele foi preso. Meu esposo não cometeu crime algum. A única coisa que ele fez foi pregar o que está escrito na Bíblia Sagrada. A única coisa que ele fez foi isso. Se a Bíblia fala, meus irmãos, que idolatria é pecado, que feitiçaria é pecado, que homossexualismo é pecado, eu e você e o pastor como cristão devemos pregar o que a Bíblia diz em sua essência. Não devemos temer as retaliações, os ataques do inferno, porque eu creio que isso tudo que aconteceu foi uma movimentação satânica sim, mas maior é quem está conosco. O que podemos pensar vendo cenas como essas? Talvez você não sinta nada. Talvez você pense que ele deveria ter ficado calado e parar de falar sobre isso. De certa forma, todos nós pensamos isso. É melhor não falar nada. Mas é justamente isso que o sistema quer, nos calar. Para que o mal triunfe, basta que os homens bons não façam nada. As leis que estão aí são apenas para nos prejudicar e nos calar.
nossa crença é diferente das demais. Isso porque, para muitas delas, o Criador, a quem chamamos de Deus, e o nosso Salvador, são inexistentes ou fruto da imaginação de um certo povo. Porém, a nossa crença não afirma a inexistência dos seres considerados divinos para muitas crenças e povos. Por isso, nossa forma de enxergá-los é diferente. Mas ao expressar essa visão, os adeptos dessas crenças se sentem ofendidos, e isso acaba fazendo com que nós sejamos acusados de intolerantes e preconceituosos. Se realmente houvesse uma medida justa para ambos os lados, quando o indivíduo de uma determinada crença mencionasse que o Criador não existe, ou que é fruto da imaginação de um certo povo, poderíamos também acusá-los de preconceito e intolerância, já que a visão que eles têm da minha crença me ofende. O vídeo já está longo demais, então encerraremos com a seguinte mensagem. É o nosso dever como um verdadeiro crente em Yahweh, o Criador, em Yahushua, Jesus, espalhar a palavra. Sabemos que daqui para frente o cerco estará cada vez mais fechado, mas devemos continuar firmes e lembrar que nós devemos ser a luz do mundo. Não deixes que as trevas te contaminem. Cuida para que a luz que há em vós não seja trevas. Respeite as pessoas, não seja arrogante. Porém, pregue o Evangelho e promova o arrependimento. É verdade que eles encontrarão meios para te calar, mas ninguém disse que seria fácil. Como dizem as Escrituras Sagradas, todos os que pedem a ajuda de Yahweh serão salvos. Mas como é que as pessoas irão pedir se não crerem nele? Como poderão crer se não ouvirem a mensagem? E como poderão ouvir a mensagem se ela não for anunciada? E como é que a mensagem será anunciada se não forem enviados os mensageiros? As Escrituras Sagradas dizem: como é bonito ver os mensageiros trazendo boas notícias. Mas nem todos aceitam a boa notícia do Evangelho. Foi Isaías quem disse: Yahweh, quem creu na nossa mensagem. Portanto, a fé vem de ouvir a mensagem, e a mensagem vem por meio da pregação a respeito do Messias. Espero que esse vídeo possa ter sido de alguma relevância para você. Peço que você compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares. Não se cale. Tenha respeito, mas não se cale. Inscreva-se no canal para não perder o próximo vídeo. E que o Criador proteja cada um de vocês. Até a próxima.